Nossos gastos no supermercado são consideravelmente elevados. Meu esposo trabalha em uma empresa de tecnologia, e atualmente, eu fico em casa cuidando dos nossos filhos, que têm 10, 7 e 3 anos. Geralmente, vou às compras pelo menos 2 vezes por semana, e costumo ir ao King Column perto de nossa casa, embora às vezes vá também ao Target, que são 2 das poucas mercearias em nossa pacata cidade. Para fornecer o máximo de contexto possível, somos uma família italiana, e atualmente, tenho 40 anos, o que não acontecia há um ano, quando eu tinha 39. Certo dia, atrasei-me nas compras e fui à loja muito mais tarde do que o habitual. O King Column estava prestes a fechar, por isso corri para lá com meus folhetos e cupons, uma vez que as crianças estavam reclamando da falta de comida em casa. Na maioria dos dias, teria que fazer compras com minha filha de 3 anos, Haley, mas como meu marido estava em casa trabalhando, pude ir às compras sozinha pela primeira vez, o que considero um luxo. Ao chegar ao King Column, percebi que estava bastante vazio, já que estava prestes a fechar. Peguei um carrinho e comecei a percorrer rapidamente os corredores, pegando os itens da minha lista e aproveitando as ofertas. Enquanto estava no corredor de cereais, senti um tapinha no ombro que me assustou. Ao me virar, vi um homem bronzeado, mais ou menos da minha altura, com um boné de beisebol preto e vermelho, capuz e jeans. Ele se desculpou por assustar e perguntou sobre um saco específico de batatas fritas que estava no meu carrinho. Gentilmente, indiquei o corredor onde as encontrei, e ele agradeceu, embora seu hálito fosse desagradável. Eu estava prestes a voltar para o meu carrinho quando ele começou a fazer uma conversa desnecessária sobre as batatas fritas, seus gostos e ingredientes. Tentei deixar claro que queria continuar minhas compras em paz, mas ele demorou a entender. Finalmente, ele se afastou, mas durante o tempo restante na loja, percebi que ele continuava circulando pelos corredores. Cada vez que passava por mim, desacelerava ou parava, olhando diretamente para mim, o que me deixou cada vez mais desconfortável. Quando terminei minhas compras, fui para o caixa, e ele, novamente com capuz vermelho, estava atrás de mim na fila. Mesmo sem dizer uma palavra, senti seus olhos em mim. Após pagar, ao sair, percebi que ele estava no estacionamento, observando enquanto eu carregava minhas compras no carro. Ao dirigir para casa, olhei várias vezes no espelho retrovisor, não vendo nenhum farol atrás de mim, o que me fez sentir segura. No entanto, ao chegar em casa e olhar para a rua, percebi um carro sem luzes se aproximando lentamente. Estacionou algumas casas abaixo, revelando ser o mesmo Honda do estacionamento. Ao entrar em casa, relatei ao meu marido, que ficou preocupado. Na semana seguinte, tarde da noite, ouvimos passos no quintal e meu marido viu alguém tentando abrir os portões laterais. Ao ser notado, o intruso fugiu, e meu marido, ao perseguir, identificou o carro como o mesmo Honda. Relatamos o incidente à polícia, e desde então, nunca mais o vimos. Fica um desconforto persistente sabendo que esse estranho conhece o nosso endereço. Durante meu período na faculdade, fui empregado no setor de limites, especificamente em um estabelecimento que operava 24 horas. O turno noturno, infelizmente, era designado para algumas pessoas, deixando-as presas em horários indesejáveis. Eu acreditava que, desde os meus 20 anos e durante a faculdade, meu chefe evitaria me colocar em um turno noturno. Contudo, ao informar a ela sobre minha disponibilidade nas segundas e quartas-feiras de folga, ela pareceu ver uma oportunidade de me atribuir ao turno noturno ocasionalmente. Em um dia, ao verificar a escala, notei que estava agendado para um turno noturno na terça-feira, das 12 horas às 8 horas. Confirmei a programação 3 vezes para ter certeza. Apesar de me sentir desconfortável com a situação, ao questionar meu supervisor sobre a mudança, ele simplesmente mencionou que, se eu já tivesse completado 18 anos, não havia muita escolha. Considerando a necessidade do trabalho e dinheiro, decidi seguir em frente e aceitar o turno noturno, prometendo a mim mesmo que seria uma ocorrência única. Cheguei à loja à meia-noite, aliviando minha colega de trabalho Amanda.
As luzes estavam apagadas para economizar energia, mas surpreendentemente, havia mais clientes do que eu esperava fazendo compras à meia-noite. À medida que a noite avançava, o número de clientes diminuía, e por volta das 2 da manhã, a loja estava praticamente vazia. Nessa hora, comecei a sentir um tédio insuportável. Percebi que não poderia ser o único responsável por toda a loja. Avistei um homem careca, que aparentava ser um gerente, passando pelos registros da frente regularmente. Ao abordá-lo, ele se apresentou como Rob, o gerente noturno, e pediu para que eu fosse ao armazém traseiro organizar os paletes. Ele ficaria de olho na frente. Ao chegar ao armazém, notei que Rob estava fazendo algo na entrada, como se estivesse trancando a loja. Enquanto organizava os paletes, ouvi passos se aproximando do outro lado do armazém. Ao perceber que não era a voz de Rob, mas sim a do homem careca, corri para a frente da loja. Tentei sair, mas a porta estava trancada. Quando Rob apareceu, ele destrancou a porta e pediu para eu sair apressadamente. Ele informou a polícia sobre um possível intruso armado na loja, e eu assisti enquanto várias viaturas policiais chegavam. Após o incidente, relatei tudo ao meu supervisor, e as imagens de segurança confirmaram a presença suspeita do homem careca. Ele circulava pela loja antes de trancar as portas, apagando as luzes e dirigindo-se diretamente ao armazém. Isso me assustou, pois se ele estivesse armado e planejando roubar a loja, poderia ter colocado minha vida em perigo. Nunca mais aceitei o turno noturno após esse episódio, e, ao conversar com meu chefe, permaneci no emprego por mais alguns meses. Não tenho certeza se o homem foi identificado ou capturado. Antigamente, atuava como repositor noturno em um supermercado localizado numa área mais rural. A loja, conhecida como Great America, era considerada a maior e melhor na região. Meu turno iniciava assim que a loja fechava às 22 horas, indo até às 3 da manhã. Durante esse período, realizava o reabastecimento das prateleiras e organizava tudo para o próximo dia de operação. Eu possuía as chaves da loja, pois, após o expediente, a equipe se resumia a apenas 2 membros, eu e outro colega, que podia ser Terry Carter ou Alfonso. Naquela noite, estava programado para trabalhar com Terry. Ao chegar na loja, me dirigi à parte de trás, onde o inventário ainda não havia sido organizado para nós. Iniciei minhas atividades utilizando um porta-paletes para trazer um palete inteiro de caixas para o chão de vendas. Comecei pelo corredor de pães e cereais, reorganizando os produtos mais antigos para a frente e colocando os mais recentes atrás. No entanto, percebi que ainda não havia visto Terry. Dirigi-me à área dos fundos da loja, onde ficava o inventário e nossos pertences. Terry ainda não estava lá, embora eu tivesse deixado a porta dos fundos aberta para ele. De volta ao trabalho por cerca de meia hora, ainda sem sinal de Terry, retornei à parte de trás da loja. Embora ele não estivesse lá, notei que a porta dos fundos estava fechada, o que indicava que ele deveria estar em algum lugar. Ao abrir a porta dos fundos, observei que a rolha de porta estava do lado de fora, o que achei estranho, pois deveria estar dentro. Chamei por Terry, mas o eco do meu chamado não recebeu resposta. Liguei para ele, e ele atendeu, afirmando que não viria ao trabalho naquela noite devido a estar doente. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim, considerando que alguém poderia ter chutado a rolha da porta. Ao chutar a porta, observei ao redor para garantir que ninguém estivesse atrás da loja. Após essa verificação, retomei meu trabalho, embora uma sensação leve de desconforto persistisse. Enquanto estocava o restante dos produtos, ouvi um som alto ecoando do outro lado do chão de vendas. Agora, era evidente que alguém mais estava na loja. Caminhei rapidamente em direção ao corredor central que cortava todos os outros corredores. Olhei diretamente para o corredor e fiquei parado por um momento, percebendo que, no lado oposto da loja, no corredor dos laticínios, um homem vestido de preto passou olhando na minha direção. Meu coração afundou, lembrando-me da cena de um filme onde um alienígena passa por uma festa de aniversário.
Tentando manter a lógica, considerei a possibilidade de que outra pessoa poderia estar substituindo Terry, uma mudança que meu chefe não me informou. Acelerei o passo pelo corredor central, gritando a licença alto. Olhei para a esquerda em cada corredor que passei, mas não o vi. Ao chegar ao final do corredor, vi o homem parado perto do corredor dos pães, com metade do corpo escondido atrás da prateleira. Sua boca estava aberta, ele começou a acenar, mas não disse nada. Seu rosto me assustou. Gritei novamente perguntando quem ele era, e ele desapareceu atrás da prateleira. Embora não tenha dado uma boa olhada em seu rosto, decidi não arriscar e sair para meu carro. Liguei para meu chefe, que sugeriu que eu o retirasse da loja, caso possível, ou chamasse a polícia. Decidi pela segunda opção e liguei para o 911. Esperei no carro até a chegada da polícia. Cumprimentei o oficial e o conduzi dentro da loja. Caminhamos pelo local procurando o homem e o encontramos em um dos corredores, parado como se estivesse jogando um jogo. Ao receber a ordem do policial, ele obedeceu, sendo algemado. O homem parecia estranho, sorrindo constantemente olhando para mim, lambendo os lábios sem parar. Após a prisão, retomei meu trabalho, garantindo que nunca mais deixaria as portas abertas,